Bom dia, boa tarde, boa noite, bom almoço, bom trânsito ou bom banho, seja onde quer que você esteja ouvindo esse podcast. Bom, se você voltou é porque você gostou do primeiro, e eu sei que pelo menos 5 pessoas vão estar escutando da minha família. Meu nome é Edu Honorato e eu sou psicólogo e professor universitário, e esse podcast é sobre as vozes da minha cabeça, as coisas que ficam borbulhando aqui, eu tenho mania de compartilhar, porque senão minha cabeça vai explodir. São ordens do meu psiquiatra e do meu psicólogo, tá certo? A gente vai falar hoje sobre o uso abusivo de telas por crianças e adolescentes e o estrago que isso fez na nossa geração Z. Aí, assim, antes de começar, eu vou falar o seguinte, a gente tem que pensar assim, eu estou falando sobre ciência, eu estou falando sobre estudos, porque tem sempre um que fala assim, mas eu acho que... Não, meu amor, você não acha. Em ciência você não acha. Em ciência você pesquisa e você produz. E por mais que isso tenha funcionado para você e que você tenha usado tela a sua vida inteira e você não tenha desenvolvido nenhum distúrbio, nenhum transtorno psiquiátrico, nenhum problema psicológico, que bom pra você. Você é uma exceção. E aí sempre quando as pessoas falam isso, eu respondo assim, será mesmo que não desenvolveu, querido? Então assim, a gente está falando aqui sobre ciência, sobre tecnologia. A gente precisa entender agora, então, de quem que a gente está falando. A gente está falando da geração Z, que é a geração que nasceu lá nos anos 90, 95 e que vem até o 2010, quando ela muda para Alpha. É essa geração dos jovens hoje que estão no mercado de trabalho e que estão apresentando crises de saúde mental. A gente não consegue entender, agora a gente já consegue entender porque que aumentou muito o número de transtornos de ansiedade, transtornos de humor, depressão, quadros de transtorno de personalidade, porque a gente está falando, então, de uma geração totalmente digital. Eu sou da primeira geração que teve acesso às tecnologias digitais, ou que estava na juventude quando chegou a internet nos anos 90, mas eu não fui alfabetizado com tecnologia. Então, quando eu comecei a utilizar a tecnologia, eu já estava na fase adulta. Essa geração é aquela geração que cresceu já com tecnologia, que teve acesso a celular, que teve acesso a telas, e aí a gente tem um problema, porque a gente não consegue proibir esse uso hoje, mas a gente também não pode deixar como ele está solto, porque os problemas de transtornos mentais, problemas de saúde mental têm aparecido com muita frequência. Então, se você tem algum amigo ou amiga que tenha filho jovem, criança, adolescente, jovem adulto, manda para eles o link desse podcast, porque a gente vai falar um pouquinho sobre como é que a gente pode prevenir, como é que a gente pode remediar essa situação. Ninguém vai tirar o celular de ninguém correndo, tirar as telas e abolir, porque isso vai causar problemas mais sérios. Mas a gente precisa refletir, pensar o que a gente pode fazer, tá? A gente precisa, então, falar sobre regulação das redes sociais, porque a gente tem vários crimes e várias coisas acontecendo nessas redes. A gente precisa pensar num processo de restrição, porque essas redes são insalubres. A gente precisa regular porque tem crimes acontecendo. Ah, mas eu acho que... Ciência. Tem que regular, tem que reduzir, tem que fiscalizar, tem que ter legislação, porque esses algoritmos são perversos. Os algoritmos das redes sociais, eles são criados por uma maneira para fazer com que a pessoa fique presa ali dentro. E todo mundo que conhece o usuário de rede social sabe, principalmente do TikTok, o quanto a pessoa se perde ali dentro. Então, primeiro falar sobre da onde que eu estou tirando essa informação. São vozes da minha cabeça, mas são vozes da minha cabeça que são referenciadas. Se eu estivesse na universidade ou numa palestra, eu estaria mostrando para vocês os 3 documentos principais, mas vou falar para vocês de onde eu tirei isso, porque vai ter sempre alguém que vai comentar assim, mas eu acho que... Não é mas eu acho que, tá? É ciência. Então a gente tem um livro chamado The Anxious Generation, do Jonathan Haidt, que é um livro que fala sobre a geração americana com crises de ansiedade por conta do uso de telas, e foi um livro que apareceu no Fantástico há algum tempo atrás, que ainda estava sendo traduzido para o português. O outro documento que eu estou me embasando chama-se The Mental State of the World in 2023, que é uma perspectiva das populações com acesso à internet, de dependência, de questões de saúde mental relacionadas com tecnologia, que foi feita em dezenas de países, não só na Europa, mas na África, no mundo inteiro. Foi uma pesquisa muito grande, né? É um inquérito muito longo, muito grande, com dados epidemiológicos quantitativos. Não é o eu acho, eu penso, ou na minha opinião, tá certo? E o outro documento é a síntese de um relatório chamado Crianças e Telas em Busca do Tempo Perdido, que é do governo francês, mas que foi traduzido para o português. Algumas partes para uma pessoa chamada Jonathan Almada.
Eu seguia o Jonathan no Twitter, no falecido X, e aí ele postou esse material, e agora eu tô até procurando. Se alguém conhece o Jonathan, se ele tiver uma outra rede social, por favor me marca, porque eu quero agradecer muito ele por ter traduzido esse material. Então são 3 documentos científicos que falam sobre o uso de tecnologia por essa geração que a gente perdeu. E qual é o grande problema hoje? O grande problema é que as crianças e os adolescentes, eles são expostos a uma quantidade muito grande de telas. A gente tem em média 10 telas por residência, e isso causa problemas que você que é mãe, você que é pedagoga, você que é professora, você que é pediatra, você que é psicóloga infantil, já está cansado de ver isso. Isso aparece no meu consultório, aparece nas minhas demandas de consulta, quando eles se tornam adultos. Mas quem trabalha com criança sabe disso muito melhor do que eu, porque vivencia isso há anos. Tá? Então essas crianças, esses adolescentes, eles têm déficit de sono, eles têm um estilo de vida sedentário, porque eles não brincam mais. Tem uma pessoa que eu amo de paixão, que é a Deia, do Não Inviabilize, e ela deu ela fez um comentário do podcast dela esses dias que eu amei, eu tô levando para todas as entrevistas e todas as palestras que eu faço. A Deia fez um comentário mais ou menos assim, que nos anos 80... as crianças eram todas meio feinhas, né? Não é como é hoje, que a menina de 10 anos tá toda arrumada, com vestido babado, maquiagem. Por quê? Porque ela brinca, ela fala mais ou menos assim, que as crianças nos anos 80, elas eram cinzas, elas eram sujas de terra, de barro, de piche, sabe? Descabeladas, porque a gente corria na rua, a gente brincava. Eu sempre lembro de uma história de uma vez que eu cheguei em casa, eu morava em Vila Militar, e eu cheguei em casa com um monte de coisa na perna e na roupa, com os meus irmãos brincando na rua. Era piche de asfalto, quando você asfalta, a gente foi brincar de rolar no piche. As crianças hoje não brincam mais, por questões de tecnologia, por questões de segurança. Eu entendo, eu também tenho um filho adolescente e eu sei o que é você prezar pela segurança dele. Mas a gente tá falando assim, a quantidade de atividade física, e aí os educadores físicos sabem disso, que as crianças fazem hoje, comparadas com a geração anterior, é muito menor. Então a gente tem um estilo de vida sedentário, falta de atividade física. Quem é pediatra sabe a quantidade de crianças obesas, com doenças crônicas, né? Problemas de visão, problemas oftalmológicos que aparecem mais cedo por conta do uso de celular, o uso de computador e o uso de videogame. E agora a gente está falando também de transtornos mentais, de questões psicológicas que são derivadas do uso de tecnologia. Quando a gente pega os dados epidemiológicos, os dados estatísticos de saúde mental, principalmente dos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, os transtornos de ansiedade quase que triplicaram. Ó, 2008 a taxa era 5, em 2022 ela está em 20, ela quadruplicou de 2008 para 2022 entre a população de 18 e 25 anos de idade. Os quadros de depressão aumentaram grotescamente entre as meninas, o quadro de pessoas diagnosticadas com ansiedade, depressão, aumentou muito por conta do uso de tecnologia. E aí a gente tem que começar a pensar o que está acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, o aumento da incidência e prevalência de transtornos de autoimagem corporal. E aí a gente está falando de anorexia, de bulimia, de vigorexia, ortorexia, inclusive aquelas pessoas que vão para academia e começam a se injetar um monte de coisas e ficam parecendo um minotauro, né? Ele está diretamente relacionado, senta, que lá vem coisa estranha, com a invenção do iPhone 4. Por que com a invenção do iPhone 4? Porque foi o iPhone 4 que inventou a maldita câmera frontal e a selfie. Eu acho que foi em 2008, isso eu não tenho certeza agora quando foi inventado o iPhone 4. Não, o iPhone 4 não é 2008 não, é um pouquinho depois. Mas quando você cria a selfie, você cria a possibilidade de colocar a pessoa assim, e você cria filtros no Instagram, filtros e maneiras de você manipular, isso imagina você que é adolescente, passar pela sua adolescência, em que todo mundo é perfeito, todo mundo é rico, todo mundo é lindo, aumentou o número de transtornos de autoimagem corporal. Para vocês entenderem o quanto isso é nocivo para a saúde mental da criança e do adolescente. Então a gente precisa entender que assim, o uso de tecnologias e o uso de celulares não é seguro para crianças e adolescentes. Ah, mas a minha filha Valentina já está usando. Tudo bem, a gente vai falar sobre isso. Ah, porque Enzo Gabriel tem um problema. Não, ele não precisa de celular na escola com 6 anos de idade. Eu aprendi uma coisa com uma pedagoga muito, muito interessante há um tempo atrás, que foi uma fala que foi a seguinte: se telefone celular fosse brinquedo, ele venderia numa loja de brinquedos do shopping. E ele não vende. Ele não vende porque ele não é um brinquedo e ele não é para uma criança utilizar. Você pode encontrar 1000 desculpas, eu trabalho muito isso com os pais no consultório. Você vai encontrar 1000 desculpas para dar um celular para uma criança, mas todas elas são criações da sua cabeça que podem ser evitadas, tá certo? A gente precisa entender
que a nossa legislação do ECA não previa essas questões de tecnologia, e a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre os pedófilos que estão online, porque a gente acha que o pedófilo está no parquinho brincando atrás da criança, e ele não está mais. Ele está nas redes sociais, ele está no Instagram, ele está no TikTok, disfarçado de uma criança, indo atrás dos seus filhos. E você acha que seu filho está seguro porque ele está em casa, e ele não está. Por mais... Você já foi adolescente, você já foi criança e você já armou. Você já mentiu para os seus pais, você já inventou histórias, você tentou sair escondido. Os nossos filhos fazem isso nas redes sociais. Só que quando eles fazem isso, eles estão expostos a essas pessoas e a gente não entende que eles estão expostos e a gente meio que libera. Não existe, gente, uso consciente de tecnologia por adolescentes. O cérebro dele está em processo de formação. Não sou da área médica, não sou médico. Conversa com o neurologista que ele vai explicar o processo de formação neurológica. Passar pela puberdade e pela adolescência, lembrando que puberdade é um processo fisiológico, um processo hormonal, e adolescência é um processo psicológico e social. Passar pela puberdade e pela adolescência nas redes sociais é um veneno para a saúde mental desses adolescentes, tá certo? Bom, os problemas atuais, então, que a gente tem identificado nesse processo. O uso abusivo de rede por adolescentes, eles vivem no telefone o tempo inteiro, eles só interagem pelo telefone. A gente tem questões de TDAH, de alteração de atenção entre as crianças, e aí a gente está falando de um transtorno neurológico que precisa de um neuropediatra ou do neurologista. A gente está falando de um uso abusivo de TikTok, que tem um algoritmo perverso que mantém a pessoa presa ali dentro. A gente tem monetização do TikTok. Ah, mas a monetização só é feita para adultos. Não, não é, gente. Olha só. Eu, quando era adolescente, eu tinha um documento, uma carteirinha de estudante com uma idade maior para poder entrar em boate, porque eu tinha 16 anos e eu queria ir pra balada. Vocês acham realmente que um adolescente de 15, 16 anos não consegue burlar o TikTok para monetizar? Porque eu sei de situações de adolescente com 15 anos que monetiza o TikTok escondido e usa o dinheiro para gastar em jogos de bet do tigrinho, num vício compulsivo. Ah, gente, o que tem de adolescente viciado em bet e joguinho do tigrinho é um absurdo. E como é que eles conseguem isso? Através das redes sociais. Quando você entra no TikTok, vamos lá, você que é pai e mãe, que entra no TikTok, o TikTok vai mostrar o seu algoritmo. Ele vai mostrar, no meu caso, eu detesto o TikTok, mas eu entro pra entender. Ele vai mostrar aquelas coisas de cravo e espinha, ele vai mostrar alguma coisa de maquiagem. O algoritmo do meu filho é totalmente diferente. E quando você vai investigar esses algoritmos, influencer que não tem conteúdo nenhum divulgando o jogo do tigrinho, jogo de aposta, ensinando coisas erradas e mudando as questões de valores. É tudo distorcido nesse ambiente. Você encontra crianças hoje pequenas utilizando o celular, utilizando aparelho num restaurante, no local. Isso é muito nocivo. A gente tem, então, um alerta máximo aqui ligado. E aí, eu vou falar assim, a gente tem que ligar mais um alerta ainda, porque agora a gente vai entrar no universo da inteligência artificial. Quem quiser entender de inteligência artificial e todas as tecnologias, sugiro que sigam a Rosana Herman, que é o meu farol. Se a Rosana estiver escutando, um beijo. Ela é o meu farol de cybercultura desde 2000 e bolinha. E ela está nesses estudos de inteligência artificial, com neurocognição. E a gente vai ter que ligar um alerta, porque isso vai começar a adentrar nossas casas. Aí assim, tá bom, o que a gente vai fazer então? Vai proibir, vai controlar, vai tirar? Vou falar para vocês as regras desses relatórios, que não são minhas, são da ciência, e que você pode seguir ou não, sabendo o estrago que isso pode ter lá na frente, tá certo? Primeira coisa é assim, não vamos mudar quem tá agora. Se você tem filho, criança, adolescente que já tá utilizando, a gente vai ter que encontrar mecanismos para poder reduzir esse uso de forma saudável. E eu vou dar o exemplo do que eu tenho feito na minha casa, e que talvez você possa fazer também. Mas para quem tem filho pequeno, para quem vai ser pai ou mãe agora, presta atenção nessa informação. Primeira coisa, menor de 3 anos não pode nada. Não pode nada. Não pode tablet, não pode celular, não pode nada. A criança, presta atenção nessa frase, a infância tem que ser baseada no brincar, não no celular. A criança precisa brincar. Sempre falo isso em todas as consultas. Criança só consegue dissipar a sua ansiedade, dissipar a sua angústia através do brincar. É por isso que a psicoterapia infantil é feita através do brincar, porque através do brincar ela expressa a sua subjetividade. Criança que não brinca não é saudável. E brincar
não é jogar no tablet, não é jogar no celular. É brincar no chão, é estimular a fantasia, é brincar de carrinho, é brincar de boneca de cozinha, é descer pro play, é interagir com outras crianças, é ir pra escola. Tablet não é brinquedo, celular não é brinquedo. Criança que não brinca não é saudável. Então, menores de 3 anos de idade não pode nada. Menores de 6 anos de idade já pode, assim, até 6 anos de idade, você pode alguma coisinha deixar usar o YouTube para colocar um desenho, mas nada de ter o seu próprio aparelho nem nada. Até 14 anos de idade, não pode ter celular. O celular só pode ser oferecido para um adolescente a partir dos 14 anos de idade, por questões neurocognitivas, psicológicas. Ai, mas o meu filho Enzo Gabriel tem um problema de saúde, ele precisa falar comigo. Não precisa, mãezinha, não precisa, porque se ele estiver na escola, a professora pode ligar. E se ele precisa realmente de um telefone celular, compra aqueles telefones antigos, pequenininhos. Eu tenho um em casa, daqueles que só faz ligação. Você vai ver que ele não vai querer, tá certo? Então, a 14 anos de idade, celular só a partir dos 14, rede social somente a partir dos 16 anos de idade. Mas não essa rede social que a gente tem agora, TikTok, Twitter, Instagram, porque essas são muito nocivas. Uma rede social que possa ser criada, que vai prevenir que essa pessoa sofra bullying. Vamos falar o que aconteceu com o Twitter no Brasil. O Twitter virou um covil de gente perversa, de gente maléfica, de cancelamento, de desgosto e de tristeza. Os adolescentes estão sujeitos a isso no ambiente virtual. Então não pode utilizar, tá certo? Nas escolas, não pode nunca. Escola não é um ambiente de tecnologia. Eu sei que a gente escutou o tempo inteiro de que a gente precisa trabalhar com a inclusão digital e levar tablets para a escola. Eu também fui dessas pessoas. Eu gosto da tecnologia, eu estudo saber cultura há 30 anos. Mas a gente precisa entender que isso não deu certo. É óbvio, né, que para Valentina Gabriela, lá do interior de São Paulo, naquela escola que custa 17 mil reais e tem um tablet com acesso à internet, isso funciona. Agora, para o meu filho que estuda aqui numa escola, que não tem Wi-Fi ou que não tem essa coisa digital, esse papo de tecnologia na escola não deu certo. A gente comprou essa ideia e não deu certo. Então a escola não é um ambiente para se ter telefone celular. E eu entendo dos educadores, porque quando eu converso com o diretor de escola, com o professor, eles também são contra. Mas eles não podem fazer nada, porque vai brigar com os pais. Quem trabalha com pais sabe disso, né? Então, assim, isso tem que ser legalizado, isso tem que ser legislado, tem que haver legislação que proíba... Eu tô cuspindo, quem tá vendo deve estar vendo todo o meu cuspe, quem tá assistindo o vídeo. Quem não tá assistindo, quem tá só ouvindo... eu tô cuspindo muito. Então, assim, isso precisa ser legislado, isso precisa ser criado por vereadores, por deputados, por quem é de responsabilidade para proibir o uso de tecnologia nas escolas. Não dá para fazer isso, tá certo? A gente precisa incentivar essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes a brincar de maneira saudável. E tá tudo bem jogar videogame, tá tudo bem utilizar as coisas, mas também tem que ir pro shopping, também tem que ir pra praça, também tem que ir para as questões sociais. A adolescência é uma fase importantíssima de construção de subjetividade, em que você se afasta dos pais, encontra as pessoas que são mais próximas, cria novos grupos, novos desejos, e aí você volta para sua família depois, onde você é acolhido. Eles não fazem mais isso. Ah, mas é porque ele tem um clã muito legal no jogo. Tudo bem, mas não supre as necessidades. E aí, assim... Em 2004, eu publiquei um trabalho sobre relações sociais que estabelecemos online através do Orkut. Isso, 20 anos. E sim, você estabelece relações sociais digitais, mas elas não vão suprir jamais a necessidade humana de contato físico. Você cria relações virtuais muito fortes, muito importantes, mas o contato físico vai ser sempre importante, porque somos seres sociais. Então, assim, o que a gente pode fazer, então? Para quem tem filhos nessas fases, não dê celular até os 14 anos. Eu sei que vai ser difícil, você vai enfrentar problemas. E aí tem sempre um pai que fala assim: ah, mas o meu filho vai sofrer preconceito na escola porque ele não tem aparelho de celular, ele vai ser excluído. É por isso que a gente tem que brigar para que seja proibido, e aí proibido é com legislação. Não é a escola, porque tem sempre um pai que é promotor, juiz, advogado, deputado, delegado, que vai tentar burlar isso porque o filho dele precisa do celular. Tem que ser legislação. A gente tem que ter uma legislação que proíba o uso de celulares em escolas. Isso, gente, não sou eu que estou falando, são os documentos. Na França já tem esse processo, tem alguns países que já estão mudando a legislação justamente para isso. É tirar o celular das crianças e adolescentes. Ah, Eduardo, mas agora eu já dei, o que eu faço? Porque eu também dei pro meu filho. Meu filho tem 16 anos, ele tem celular acho que desde os 8, 9 anos de idade. O que a gente pode fazer então?
Nunca tire abruptamente, nunca corte, porque você vai ver uma reação como se fosse um dependente químico em processo de abstinência, porque o cérebro dessa criança, desse adolescente, acostumou a produzir substâncias através do uso dessa tecnologia. Então a gente começa a fazer um processo de redução gradativa, criando pequenas regras. Não pode usar o celular na mesa durante as refeições, não pode utilizar o celular na cama antes de dormir ou quando acordar. Não pode utilizar o celular quando estiver no carro para que você consiga entender a questão espacial. Por exemplo, o seu filho de 10, 12 anos de idade sabe se locomover na cidade onde você está? Onde você mora? Porque quando você entra no carro e começa a dirigir, ele abaixa a cabeça. Lembra quando a gente era criança, né? A gente estava entediado no carro? Eu lembro que meus pais falavam assim, vai contar placa, vai contar poste, faz alguma coisa para se ocupar. E hoje a criança não observa o externo, às vezes ela não sabe nem o bairro onde ela mora ou noções de geografia na cidade. Crie pequenas regras. Eu sempre brinco, toda vez que um amigo vai lá em casa, e vai lá em casa para beber, tomar um vinho ou conversar no final de semana, eu sempre faço o seguinte, oi, alguém tá de plantão? Alguém é médico, é delegado, tá num momento de emergência com alguém doente. Quem não tiver, telefone celular aqui em cima, porque a gente vai precisar interagir. Porque senão, gente, fica todo mundo com a cara enfiada no celular e ninguém interage. Se fosse para usar a rede social, eu ficava em casa. Então comece a colocar essas regras. E lembrando, vamos lembrar, né? Tem um cara na psicologia chamado Bandura que fala sobre aprendizagem social. A criança aprende a partir dos nossos comportamentos também. Não adianta você reduzir o uso de celular do seu filho ou da sua filha e você não faz o mesmo. Ele precisa ver que você também está fazendo a mesma coisa, que você vai reduzir o uso, que você vai... E o quanto isso vai ser importante na relação de vocês e nas questões de casa. Então, assim, crie pequenos limites que vão sendo construídos ao longo do tempo, tirando progressivamente, não pode na mesa, não pode isso, não pode aquilo, né? Não expor os filhos constantemente à internet, tá certo? Não exponha seus filhos em redes sociais, em perfis. Isso é muito nocivo. Há muitos anos eu participei de uma banca de mestrado na Universidade Federal do Amazonas, de psicologia, de um trabalho belíssimo que falava sobre isso. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro com essas crianças que estão sendo extremamente expostas. Vamos lá. Sandy, Maísa e todas essas crianças prodígio que tiveram na televisão e na música porque foram expostas quando criança, elas são a exceção saudável. A maior parte das crianças que foi exposta à mídia, a cinema, a teatro, quando muito pequenas, desenvolveram transtornos sérios. Macaulay Culkin, Drew Barrymore. Aqui no Brasil a gente tem aquele documentário do Balão Mágico. Não exponha seu filho nas redes sociais, não crie perfil para ele, não exponha constantemente. Você consegue imaginar quando você tiver 30 anos de idade e tá nas redes sociais, a sua mãe trocando a sua fralda, você tomando banho, você brincando na piscina? Ele não vai... Você escolheu se expor, essa criança não escolheu. Então não exponha as crianças nas redes sociais, a não ser que ela queira. Às vezes quando eu quero, né, eu pergunto pro meu filho, posso tirar uma foto? Posso postar essa foto? Não posso? Porque ele é um quase adulto, né, um adolescente, e ele tem que concordar com isso. Eu não posso expor ele dessa maneira. A gente não sabe como é que isso vai ficar lá na frente. A gente precisa falar sobre legislação, sobre perfis infantis, né? Isso é trabalho infantil, gente. Isso é trabalho infantil. A gente precisa banir algumas redes. Quando baniram o Twitter essa semana, eu fiquei bastante triste porque eu sou um viciado em Twitter. Eu uso o Twitter há 17 anos. Mas é muito nocivo. A gente precisa regular o uso do TikTok, regular o uso de outras redes, regular o Discord. Ah, você não sabe o que é Discord? Pô, mas o seu filho sabe. A sua filha sabe e ele usa, tá certo? A gente tem que banir algumas redes, a gente tem que começar a fazer controles de Wi-Fi, aprender a controlar o Wi-Fi, regular o tempo de utilização. E a gente precisa pensar em resoluções em grande escala. O que a gente pode fazer enquanto poder público, vereadores, deputados? Porque, vamos lá, se você juntar psicólogo, pediatra, pedagogo, neuropediatra, professores, diretores de escola, ninguém desse grupo vai te falar assim, não, eu não vejo problema nenhum do uso de telas. Todo mundo que trabalha com desenvolvimento infantil está falando sobre isso. E pessoas que trabalham com adultos como eu, estão vendo as sequelas agora.
Os professores começaram a ver isso há muito tempo atrás, desde 2010, sei lá, 2010, 2008, né? Porque essas crianças que nasceram em 95 começaram a apresentar problemas na adolescência. E agora eles estão chegando no consultório do adulto, que sou eu, né? E aí você começa a fazer um processo de resgate. O quanto essas tecnologias são nocivas. A gente precisa regular, precisa trabalhar, precisa verificar algumas questões para que esse uso seja feito de maneira tranquila. De novo, mas eu usei desde criança e não tenho nenhum problema. Será? Será realmente que não tem nenhum problema? Será que seu quadro de ansiedade, o seu quadro de mau humor, o seu quadro de insônia, o seu quadro de irritabilidade, a sua dificuldade de lidar com relacionamentos, a sua ansiedade generalizada, o seu desconforto no local de trabalho, o seu desconforto em locais... Será que isso não está relacionado também com o uso abusivo de tecnologias e telas? Porque se você diz que não teve nenhum problema porque para você foi tudo bem... E eu entendo, vamos lá, eu entendo que existem mães e pais, principalmente mães, que precisam às vezes dar o telefone celular. Eu fui pai solo durante os 6 primeiros anos de vida do meu filho, e muitas vezes eu falava assim, dava o celular, colocava sentadinho, né, no banheiro, para poder fazer cocô, porque não tinha ninguém para me ajudar. Eu entendo essa situação dessas mães, entendo toda essa demanda, passei por isso, mas a gente precisa rever isso. Então, assim, toda vez que você for num restaurante, ao invés de dar o telefone celular para a criança porque é mais fácil, né? E eu entendo porque às vezes a gente está cansado, é levar papel, é levar brinquedo para colorir, é levar numa brinquedoteca. Mas não tem brinquedoteca. Vá num restaurante, então, que tem brinquedoteca. Porque, assim, quando você decide ser pai ou ser mãe, você tem que pensar em todo esse processo. Não é uma coisa mais só você. E aí eu vou deixar já um gancho pro próximo episódio, que vai ser sobre paternidade ativa, ou falar mal dos papais de Instagram. E aí vou gravar ainda e a gente vai colocar no ar para vocês, não sei quando, mas falar um pouquinho sobre isso, sobre essas demandas psicológicas que a gente tem no processo de paternidade. E aí eu vou pedir não vou falar no próximo episódio, mas já nesse aqui, esse próximo episódio, você vai mandar para aquele pai de Instagram, para aquele ex-marido que dá R$150 de pensão e acha que tá fazendo muita coisa, porque eu vou ensinar para ele como ser um papai de verdade, tá bom? Bom, se você gostou do episódio, você curte, você compartilha, posta nas redes sociais. Se você puder me marcar, me marca. Se quiser falar mal, também pode falar mal. Mas muito importante, se você puder apoiar esse projeto, apoia.se/VDMC ou www.vdmc.com.br, que lá vai ter um linkzinho para o Apoia-se e você pode contribuir. Eu não sou profissional da área da comunicação, eu não sou influencer, eu sou funcionário público, professor e psicólogo. E meu objetivo aqui é falar sobre saúde mental. Não é vender curso, não é vender livro, não é falar sobre seja feliz você mesmo e também não é para falar sobre minha agenda está aberta, procurem para terapia. Não atendo online, não atendo particular, mas sinto uma necessidade muito grande de falar sobre saúde mental de um ponto de vista sério, acadêmico e de uma maneira mais descontraída. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio, se eu conseguir. Beijos!